Tire da cabeça esses duelos bonitos, generais nobres e armaduras brilhantes. Hollywood nos alimentou com doces mentiras, mas a realidade tinha um cheiro diferente. Suor azedo, alho barato e pavor animal. Neste texto, vamos mostrar o avesso da Guerra Antiga, sobre o qual os livros didáticos se calam. Você vai descobrir por que a formação romana era mais apertada do que um vagão de metrô lotado, e por que até os veteranos mais bravos muitas vezes urinavam nas calças segundos antes do confronto. Vamos contar o que realmente acontecia após a vitória, como humanamente acabavam com os feridos, por que os legionários cortavam os dedos dos mortos, e em que momento o herói se transformava em um saqueador, para quem o ser humano era apenas uma moeda ambulante. Prepare-se para ver como a disciplina perfeita quebrava a psique, transformando pessoas em funções sem alma. E porque os veteranos, ao voltarem para casa, odiavam Roma mais do que os inimigos. Leia até o fim, para entender como a maior máquina militar da história, criada para proteger a civilização, acabou devorando a si mesma por dentro. A verdade será suja, cruel e assustadoramente parecida com a modernidade. Esqueça tudo o que você viu no cinema. Tire da cabeça essas imagens bonitas, onde um general nobre em um cavalo branco faz um discurso patético diante da tropa, e os soldados correm gritando para entrar em duelos espetaculares um contra um. Hollywood nos alimentou com a doce mentira da guerra como uma arte de esgrima. Mas a verdade tem outro cheiro. Ela cheira ao suor azedo de milhares de corpos não lavados, ao alho barato exalado pela boca do vizinho, à lã molhada, à poeira e ao pavor animal que embrulha o estômago. Respire fundo. Sente o cheiro? Esse é o cheiro da grandeza romana. Imagine que você está na terceira fila de um manípulo. É meio do verão. O sol a pino queima tanto que o ar treme sobre a terra, distorcendo o horizonte. Em seus ombros repousam quase 30 quilos de ferro, couro e madeira. A cota de malha, a lorica ramata, aqueceu ao sol e virou um forno no qual você está sendo lentamente assado vivo. O forro do capacete está encharcado de suor. Gotas salgadas inundam seus olhos, corroem a pele, mas você não pode sequer levantar a mão para limpar o rosto. Você não pode se coçar. Você mal consegue respirar. Seu espaço pessoal agora é um retângulo de 50 por 70 centímetros. À esquerda, o ombro de um camarada pressiona o seu. À direita, mais um. Atrás, alguém empurra a borda do escudo contra sua lombar, impulsionando-o para frente. E à sua frente está as costas do legionário da primeira fila. Você está preso em uma morsa de carne humana e metal. É a claustrofobia elevada ao absoluto. Você não é mais um indivíduo. Você não é mais Marcos, nem Lúcio, nem Caio. Você é um tijolo. Um bloco sem rosto e padronizado na parede que Roma ergueu para esmagar o mundo. Nos filmes, mostram-nos espaço. Os heróis brandem espadas, pulam, esquivam-se. Na realidade, você não tem espaço nem para armar um golpe. Se tentar fazer um movimento amplo, como no cinema, acertará o cabo da espada no rosto do seu próprio camarada, ou abrirá a lateral do corpo para uma lança inimiga. O combate romano não é uma dança. É um empurra-empurra na hora do rush em um metrô em chamas, só que todos têm um pedaço de aço afiado nas mãos. Você ouve esse zumbido? Não é música épica. É um barulho ensurdecedor, enlouquecedor. Milhares de pés, calçados com ferro, amassam a terra seca, levantando colunas de poeira que entopem o nariz e a garganta. Você tosse, cospe saliva preta, mas o barulho não para. As batidas dos bastões dos centuriões nos escudos para alinhar a formação. Os gritos selvagens dos bárbaros do outro lado do campo, tentando assustar não a você, mas a si mesmos. E esse zumbido baixo e gutural da própria terra, vibrando com o movimento de duas avalanches vivas, prontas para colidir. Você conseguiria ficar aqui? Não responder golpe com golpe, mas apenas ficar parado e esperar? O legionário não é um guerreiro solitário sedento de glória. Não há lugar para heróis aqui.
Se você decidir tomar a iniciativa, sair da formação e mostrar sua bravura, você é um cadáver. Mais do que isso, você é um traidor. Porque ao abrir a formação, você mata quem está à sua esquerda e quem está à sua direita. A máquina militar romana não funcionava à base de habilidade individual, mas da supressão total da personalidade. Você foi treinado por anos, não para aprender a matar bonito. Você foi treinado para deixar de ser humano e se tornar uma função. Olhe para o seu escudo, o scutum. Não é apenas proteção, é uma arma de ataque. Uma porta pesada e curva, com uma saliência de bronze, o umbo, no meio. Quando o inferno começar, sua tarefa não é esgrimir. Sua tarefa é se chocar com todo o peso do corpo, com toda a inércia da multidão correndo atrás, contra o homem à frente. Bater com a borda do escudo no rosto dele, quebrar o nariz, arrancar dentes, e com o umbo golpear o externo para quebrar as costelas e expulsar o ar dos pulmões. Os gregos chamavam isso de otismos, o empurrão. Imagine uma partida gigante de rugby, onde duas massas de pessoas de várias toneladas tentam mover uma a outra, escorregando na lama e no sangue. Só que o perdedor nesse empurra-empurra não cai apenas na grama. Ele cai sob os pés de centenas de pessoas que o pisotearam na terra, quebrando ossos, sem nem perceber em cima do que estão andando. Sinta o peso na mão direita. O gládio. Uma lâmina curta e larga, parecida com uma folha grande. Ele não foi feito para golpes de corte, dos quais voam faíscas. Ele foi feito para um trabalho vil, rápido, quase cirúrgico. Nesse aperto, quando você está pressionado escudo contra escudo, só tem chance para uma estocada curta. De baixo para cima. Na virilha, na barriga, sob as costelas. Ou por cima, sobre a borda do escudo, na garganta ou no rosto. Nada de tilintar de aço. Apenas o som surdo de metal batendo na carne e o rasgar de tecido. Mas o mais assustador acontece agora, segundos antes do choque. Você não vê nada. À sua frente está a nuca de um camarada. Você está cego. Não sabe quantos inimigos há à frente. Não sabe se estão flanqueando vocês. Orienta-se apenas pelo silvo. O silvo estridente das trombetas de sinalização e os gritos do centurião, que com palavrões cobrem o barulho da batalha. Sua vida depende de o cara da primeira fila conseguir segurar o escudo. Se ele cair, o próximo será você. O medo na legião não é apenas uma emoção, é um estado físico. O nível de adrenalina é tal que o tempo desacelera. Você ouve o sangue batendo nas têmporas, abafando os sons externos. A boca seca, tanto que a língua parece lixa. A bexiga se contrai. Muitos, até veteranos, urinam nas calças logo antes do confronto. E ninguém os julga por isso. Porque o organismo libera o lastro antes da morte. A tática romana era genial em sua crueldade. Ela transformava a guerra em uma linha de montagem industrial. A legião não vencia porque seus soldados eram mais fortes ou mais corajosos. Os bárbaros eram frequentemente mais altos, fisicamente mais potentes, e lutavam com a fúria dos condenados. Mas eles lutavam como uma multidão de heróis. Os romanos lutavam como um organismo único, onde a vida de uma célula individual não valia nada. Ensinavam você a manter a formação, mesmo quando ao seu lado, o crânio do seu amigo era esmagado por uma pedra de funda. Você deve passar por cima dele e fechar a brecha, instantaneamente, sem piedade, sem pensar. Era uma máquina de desumanização, ligada na potência máxima. Para criar um império, era preciso primeiro matar o homem dentro do próprio soldado, arrancar dele o instinto de autopreservação e substituí-lo pelo automatismo. Disciplina é uma palavra bonita que os historiadores adoram escrever nos livros. Na prática, significava que você temia seu centurião com sua vara de videira, mais do que o gigante barbudo com um machado correndo em sua direção com um rugido selvagem. O centurião o mataria lenta e vergonhosamente por covardia.
o inimigo mataria rápido. A escolha é óbvia. E então, a distância diminui. Restam 30 metros. 20. O ar se enche de assobios. São os pilos, dardos pesados, voando em direção ao inimigo. Batidas surdas, gritos de dor, o estalo de escudos bárbaros se partindo. A formação expira. Um exalo unido, animalesco, de 1000 gargantas. Os escudos se levantam. Músculos se tensionam, preparando-se para o impacto que vai tirar o fôlego. Nesse segundo, você deixa de ser você mesmo. Você se torna parte do martelo que agora descerá sobre a bigorna. A linha entre o homem civilizado e o assassino se apaga. Resta apenas o reflexo. Bata ou morra. A parede de escudos colide com a carne viva, e o mundo se estreita ao tamanho da lâmina da sua espada, que procura onde se cravar. O impacto. O mundo colapsa em um clarão ofuscante de dor e barulho. No momento em que os escudos se chocam, desaparece qualquer estratégia. Desaparecem os planos dos legados, traçados em tábuas enceradas no silêncio das tendas. Resta apenas o caos animal. Você não vê mais o campo de batalha inteiro. Seu horizonte de eventos se estreita à distância de um braço esticado. Bem na sua frente, um rosto contorcido de fúria. Não um inimigo abstrato, não uma estatueta no mapa. Um ser humano. Você vê os dentes podres dele, as tatuagens nas bochechas, as gotas de saliva voando da boca aberta em um grito. Você sente o cheiro do vinho azedo e do suor velho dele. É uma intimidade que você não queria. Matar à distância, lançando uma flecha para o céu, é estatística. Matar aqui, na primeira fila, é um drama pessoal que dura frações de segundo, mas queima a alma para sempre. O gládio em sua mão ganha vida. Lembra do que o instrutor ensinou no pátio, quando batia nas suas pernas com um bastão? Perfure, não corte. O golpe de corte exige impulso. Ele trava nos ossos, deixa você exposto. O golpe de perfuração é a picada de uma cobra. Rápido, imperceptível, mortal. Você não é um cavaleiro. Você é um açougueiro em um matadouro. Enquanto o bárbaro levanta sua espada longa e desajeitada para um golpe heróico, você faz um movimento curto com o escudo para frente, cortando a respiração dele, e imediatamente lança o braço com a lâmina. De baixo para cima, sob as costelas, ou na virilha. Não é barulhento. É nauseantemente silencioso. O gládio entra na carne macia com um som úmido e chabocante, como se uma faca cortasse um saco de grãos molhados. Nenhum tilintar. Apenas a sensação de resistência dos tecidos, que desaparece subitamente quando a lâmina encontra o vazio dentro do corpo. E é aqui que chega o momento da verdade. Os psicólogos chamam isso de superação da barreira. Para uma pessoa normal, é antinatural matar um semelhante. Temos um bloqueio biológico. Para cravar ferro em uma pessoa viva, olhando diretamente nos olhos dela, é preciso quebrar o humano dentro de si. Você vê as pupilas do inimigo dilatarem. Vê a surpresa. Ele ainda não entendeu que está morto. Ele olha para você, e nesse olhar há uma pergunta muda. Por quê? Você sente o peso dele cair sobre o seu escudo, a vida escorrendo dele aos trancos, quente e pegajosa. Você conseguiria aguentar esse olhar sem desviar os olhos? O legionário romano era obrigado. Se você hesitar, se permitir que a piedade ou o choque parem sua mão, nem que seja por um instante, o próximo golpe partirá sua clavícula. Os instintos de fazendeiro, pastor, filho, que você era ontem, devem morrer agora mesmo. No lugar deles, vem um vazio frio e calculista. É um transe, uma psicose de combate. Você para de pensar. As mãos fazem tudo sozinhas. Bloqueio com o scutum, golpe. Bloqueio, golpe. Um passo à frente sobre algo macio e escorregadio. Não olhe para baixo. São corpos. Corpos daqueles que há um minuto estavam ao seu lado.
Você pisa nos rostos de amigos e inimigos, transformando-os em uma massa sangrenta, mas não se importa. Sua psique fecha as persianas blindadas, cortando as emoções. Caso contrário, você enlouqueceria ali mesmo, no meio dessa carnificina. Você se transforma em um autômato, em um mecanismo perfeitamente ajustado para a produção de cadáveres. Em meados do século I antes de nossa era, quando as legiões de César moíam a Gália, um dos centuriões escreveu para casa que seus soldados, após a batalha, pareciam sonâmbulos. Eles comem, mas não sentem o gosto. Dormem, mas não descansam. Suas mãos continuam tremendo por horas, apertando cabos invisíveis de espadas. Esse é o preço que a psique paga pelo que você faz. Em combate, o tempo se distorce. 5 minutos de luta corpo a corpo parecem uma eternidade. O organismo humano não é capaz de suportar tal tensão por muito tempo. Por isso, os romanos trocavam, ao apito, como jogadores de hóquei. As fileiras de trás infiltravam-se para a frente através dos intervalos, e as da frente, sufocadas, ensanguentadas, com olhos insanos, recuavam. Era uma esteira rolante da morte. Forças frescas contra bárbaros cansados. Um cálculo cínico que não deixava chances para heróis solitários. Imagine esse som quando uma linha fresca se choca contra um inimigo já exausto. O estalo. Os gritos de desespero. Os bárbaros veem à frente não pessoas, mas uma hidra de muitas cabeças, onde no lugar de uma cabeça cortada cresce imediatamente uma nova, cheia de força. Isso quebra a vontade mais do que as perdas. Você vê como nos olhos do oponente, o medo substitui a fúria. Eles começam a recuar. Primeiro um passo, depois 2. E eis aquele momento crítico. Alguém joga o escudo e vira as costas para correr. A epidemia de pânico se espalha instantaneamente. A formação inimiga se desfaz. E então começa o mais terrível. A batalha termina. Começa o massacre. O golpe nas costas é o tipo de morte mais comum na guerra antiga. Os romanos não conheciam o cavalheirismo. O inimigo em fuga não é motivo para misericórdia. É um alvo conveniente. Você corre atrás deles, corta as pernas, os pescoços, as costas desprotegidas. A terra fica escorregadia de sangue. Você cai, levanta, bate de novo. O ar é espesso como xarope, com cheiro de barrigas abertas e excrementos. Nesse frenesi de perseguição, você perde a aparência humana definitivamente. Você já não está defendendo Roma. Você está apenas matando porque pode. Porque o poder sobre a vida alheia é a droga mais forte que a humanidade já inventou. De repente, um som agudo e estridente de trombeta. Recuar. O sinal age como uma chicotada. A névoa na cabeça começa a se dissipar. Você para, respirando pesadamente, apoiando-se no escudo ensanguentado. O coração bate tanto que parece pronto para quebrar as costelas. Você olha ao redor. O campo, que de manhã era um prado verde, agora parece um matadouro. Montanhas de corpos, quebrados em poses não naturais. O gemido. Um gemido de 1000 vozes, baixo, que se levanta sobre a terra, o som da verdadeira guerra. Você olha para suas mãos. Estão vermelhas até os cotovelos. Não é tinta. É a vida daquelas pessoas que você acabou de transformar em objetos. Nesse momento, quando a adrenalina vai embora, deixando para trás uma fraqueza devastadora e frio, a consciência retorna a você. Você é novamente Marcos ou Lúcio, mas você já é outro. Você cruzou uma linha da qual não há retorno. Você olha para o cadáver aos seus pés, um jovem com a garganta cortada, e não sente nada além de uma indiferença estúpida. E exatamente nesse silêncio que vem após a tempestade, quando os gritos dos moribundos se tornam a única música, nos olhos dos sobreviventes acende-se um novo fogo. Não fúria, não medo, mas um brilho frio e predatório. Os olhos começam a vasculhar os corpos mortos, avaliando não a dimensão da tragédia, mas o brilho dos torques de ouro nos pescoços dos cadáveres. A batalha pela vida acabou. Começa a batalha pelo butim. Silêncio.
Ele bate nos ouvidos mais forte do que o estrondo da batalha. Não é aquele silêncio reverente que existe em bibliotecas ou templos. É um silêncio denso, viscoso, pairando sobre o campo onde acabaram de se extinguir milhares de vidas. Mas se você prestar atenção, ele é tecido de sons que dão vontade de arrancar a própria pele. É uma sinfonia de agonia. Choramingos, gritos desumanos, os estertores borbulhantes de pessoas engasgando com o próprio sangue, o arranhar de unhas na terra seca. Milhares de corpos espalhados na lama se mexem como a massa única e retalhada de um verme gigante. Você está no meio desse mar de dor, e a primeira coisa que sente não é o orgulho do vencedor, mas uma náusea insuportável que revira as entranhas. A adrenalina se foi. Restou apenas a realidade. Olhe para aqueles que andam entre os corpos. Não são médicos, são os abutres. Esquadrões especiais do comboio, ou os próprios legionários a quem coube a vez da limpeza. Nos livros de história, isso é frequentemente chamado de prestação de socorro aos feridos, ou finalização humana. Besteira. Esqueça a palavra humanismo. Ela ainda não foi inventada. O que acontece agora é uma utilização fria e pragmática. Um romano não gastará ataduras e remédios com um inimigo que amanhã pode pegar a espada novamente. Você vê um veterano se inclinando sobre um bárbaro se contorcendo. Ele tem a barriga cortada. As entranhas caíram na poeira, misturando-se com a grama. O bárbaro chora, chama pela mãe em uma língua que ninguém entende. O veterano não sente regozijo, mas também não há pena em seus olhos. Ele está cansado. Ele só quer terminar o turno. Ele, de forma prática, quase entediada, crava o punhal sob a clavícula esquerda ou corta a garganta com um movimento rápido e decorado. Um golpe e silêncio. Uma boca a menos gritando para o céu. Isso não é sadismo, é norma sanitária. Inimigo morto é seguro. Ferido é uma boca extra e uma ameaça. O campo de batalha se transforma em um mercado gigante a céu aberto, onde a moeda são as coisas dos mortos. Você se aproxima do corpo de um guerreiro que, talvez, você mesmo tenha matado há uma hora. Agora não é um oponente, é um container de recursos. Primeiro as armas. Espadas, punhais, pontas de lança. O ferro vale dinheiro. Depois as armaduras. Tirar a cota de malha de um cadáver flácido e pesado é um trabalho sujo e suado. O corpo não ajuda você. Ele escorrega. Braços e pernas balançam como os de uma boneca de pano. Você tem que apoiar o pé no peito do morto para arrancar dele a camisa ensanguentada. Sangue por toda parte. Ele seca em crosta nos seus dedos, entra sob as unhas como uma sujeira preta, e você já nem tenta limpar. Depois vem a revista pessoal, a etapa mais íntima e nojenta do saque. Você vasculha os bolsos, desata as bolsas nos cintos, apalpa as roupas em busca de moedas costuradas. Torques de ouro nos pescoços dos chefes gauleses, braceletes de prata, anéis. Às vezes o anel não sai do dedo inchado. O que o legionário faz? Ele não procura óleo para lubrificar a falange. Ele pega a faca. O estalo da articulação e o aro dourado cai na palma junto com um pedaço de carne. Nada pessoal, apenas negócios. Olhe para lá, mais perto do centro da carnificina. Um grupo de soldados acendeu uma fogueira bem no meio da pilha de corpos. Eles estão sentados nos capacetes dos inimigos derrotados, como se fossem bancos. Um deles pegou um caldeirão e está cozinhando uma sopa de grãos. Outro mastiga um biscoito duro, segurando-o com a mão que há 10 minutos vasculhava as entranhas de um cadáver em busca de ouro escondido. Ele nem limpou a palma. Ele morde o pão, e na casca ficam impressões marrons. Ao redor há um cheiro que faria um civil vomitar as tripas. Uma mistura de fezes. Os intestinos relaxam no momento da morte. Cheiro metálico de sangue fresco, e o aroma adocicado da decomposição começando no calor. Mas essas pessoas comem com apetite. Elas riem. Discutem quantos denários conseguirão por aquela espada troféu. Essa é a verdadeira face do triunfo romano. Não estátuas de mármore, mas pessoas mastigando pão com gosto de morte,
sentadas em cadáveres. A guerra queima no homem a repugnância da mesma forma que queima a compaixão. Um homem morto pro legionário é apenas um pedaço de carne que já não pode causar dano, mas pode trazer lucro. O cinismo se torna uma armadura protetora. Se você começar a pensar em cada morto como um ser humano que tinha família, filhos, sonhos, você quebrará. Você se enforcará no carvalho mais próximo. Por isso, você os transforma em objetos, em lixo que precisa ser revistado e removido. Ai dos vencidos, a famosa frase lançada pelo chefe gaulês Breno na balança da história. Mas ai também dos vencedores. Porque nesse massacre eles não perdem menos. Eles perdem a capacidade de ver no outro ser humano um igual. Olhe nos olhos desses soldados, mexendo nas bugigangas ensanguentadas. Há vazio lá. A ganância, inflada ao tamanho do universo, preencheu o lugar onde antes vivia a alma. Eles coletam troféus não para ficarem mais ricos. O ouro arrancado dos mortos é amaldiçoado. Ele não traz felicidade. Ele vai para o vinho e as prostitutas no primeiro acampamento, para esquecer, nem que seja por uma hora, esse cheiro, esse gosto de cobre na boca. Mas a sede de posse permanece, e ela exige mais. Os mortos acabaram. Seus bolsos estão vazios, seus corpos despidos até a nudez e deixados para a alegria dos corvos e lobos. Mas a legião é uma besta insaciável. Pouco lhe importa o ferro e os anéis de ouro. Ela precisa de nova comida, e os generais sabem onde encontrá-la. Eles olham por cima do campo de batalha, para onde a fumaça sobe atrás das colinas. Lá onde não há guerreiros com espadas. Lá onde restaram apenas velhos, mulheres e crianças. A verdadeira presa não espera aqui, entre os cadáveres. A verdadeira presa ainda respira, chora e se esconde nos porões. O ouro é apenas um bônus agradável. A verdadeira moeda do mundo antigo, o combustível com o qual a economia do império funciona, é o ser humano vivo. E a legião vira sua formação ensanguentada para ir atrás dele. A máquina da morte troca de marcha. A guerra com os exércitos acabou. Começa a caça às pessoas. A guerra alimenta a guerra. Esse axioma cínico é atribuído a Catão, o Velho. Mas cada legionário conhecia seu gosto muito antes de ela entrar nas crônicas históricas. A legião em território inimigo não é um exército de libertadores, é um enxame de gafanhotos. 5.000 homens que precisam comer todos os dias. 5.000 máquinas de digerir calorias, seguidas por um comboio infinito de mulas e comerciantes. De onde tirar comida? Dos celeiros daqueles que vocês vieram civilizar. Quando a legião passa pela província, deixa para trás um deserto perfeitamente queimado. Imagine que você entra em uma aldeia. A batalha no campo acabou, e agora começa o trabalho. Aqui não há falanges e paredes de escudos. Aqui há cercas trançadas, telhados de palha e labirintos de ruas estreitas. Seu objetivo não é capturar a bandeira. Seu objetivo é a limpeza total de recursos. Você vai de casa em casa com uma tocha em uma mão e a espada na outra. A ordem é simples. Tudo o que não puder ser carregado ou comido deve ser destruído. Você incendeia os celeiros com grãos, condenando a região à morte por fome no próximo inverno. Você corta os pomares que cresceram por décadas. Você mata o gado que não pode levar e deixa as carcaças apodrecerem ao sol para envenenar a água nos poços com veneno cadavérico. É terrorismo econômico elevado ao nível de estratégia estatal. Mas o recurso mais valioso se esconde dentro das casas. Você arromba a porta frágil com um chute. Na penumbra da cabana, mulheres e crianças se encolhem juntas. Os velhos, se ainda estiverem vivos, já são inúteis. São descartados com um golpe de espada logo na soleira. Mas os mais jovens, olhe para eles com os olhos de um romano. Você não vê pessoas tremendo de pavor. Você não ouve suas súplicas. Você vê dinheiro ambulante. No mundo antigo, o ser humano é o ativo mais líquido. Moeda forte, que se transporta sozinha.
A mulher junto à lareira é a sua futura velhice sem pobreza. A criança agarrada à barra da saia dela é um novo conjunto de armadura ou um barril de vinho falerno. O destino das mulheres e crianças nesse momento deixa de ser uma questão moral e torna-se uma questão logística. Os oficiais chamam isso de direito do vencedor ao troféu vivo. As mulheres tornam-se moeda de troca, moeda com a qual se paga pela lealdade dos soldados. Aquelas com menos sorte transformam-se em brinquedos vivos para o acampamento, cuja vida é medida em semanas, até serem jogadas fora como um inventário quebrado. Aquelas que tiverem sorte entrarão nas longas colunas que seguem o comboio. Milhares e milhares de pessoas, amarradas pelo pescoço como gado, arrastando-se para Roma. Olhe para essa procissão. É uma verdadeira esteira de tráfico humano. Os traficantes de escravos romanos, esses abutres do comércio, seguem o exército de perto. As transações são feitas ali mesmo, no cenário de aldeias fumegantes. O legionário entrega o prisioneiro, recebe um saco de prata e segue em frente. Ele não se sente um monstro. Ele se sente um investidor sortudo. Para Roma, isso não é crime. É o combustível da economia. A grandeza da cidade eterna, seus aquedutos, templos e estradas pavimentadas, são construídos sobre a força muscular dessas pessoas que você acabou de expulsar de suas casas. A escravidão é o petróleo da antiguidade, e a legião é a torre de perfuração que bombeia esse petróleo sem parar. Mas para que esse fluxo não seque, é preciso quebrar a vontade. Os romanos não eram apenas assassinos, eram engenheiros do horror. Uma vitória militar só não basta. É preciso que a própria ideia de resistência cause um medo paralisante. Por isso, o terror era demonstrativo, teatral. Se uma cidade não abrisse os portões imediatamente, não era apenas tomada de assalto. Era transformada em um exemplo visual. Você já viu como é uma estrada ladeada por cruzes? É uma invenção romana, sua marca registrada de qualidade. 6.000 escravos de Espartaco crucificados ao longo da Via Ápia não são apenas uma execução. É um outdoor publicitário. Uma mensagem escrita na linguagem da dor, compreensível para qualquer um, do camponês analfabeto ao chefe da tribo. O homem na cruz morre por dias. Ele sufoca, enlouquece de sede, é bicado por pássaros enquanto ainda está vivo. E tudo isso é exposto. Você passa por essas fileiras, ouve os roucos, sente o cheiro da carne apodrecendo viva, e seu cérebro assimila a lição: submissão ou morte em tormentos. Não há terceira opção. Legionários frequentemente cortavam as mãos de todos os homens na região capturada. Não matavam, não. O inimigo morto desaparece, mas o aleijado volta para sua aldeia. Ele está vivo, ele come, mas não pode segurar uma espada. Ele se torna um fardo para sua tribo e um lembrete vivo da força de Roma. Era um cálculo frio e matemático. Mutilar a população de tal forma que ela fisicamente não pudesse levantar uma rebelião nos próximos 20 anos. Era assim que se construía a Pax Romana, a paz romana. Acostumamo-nos a pensar nela como uma era de ordem e lei. Mas para um gaulês, um dácio ou um judeu, esse mundo parecia um campo de concentração do tamanho de um continente. O silêncio nas fronteiras do império era garantido não pela diplomacia, mas pelo fato de que já não havia ninguém para gritar. A terra simplesmente não conseguia absorver o preço da vitória. Generais escreviam ao Senado sobre a pacificação das províncias, mas por trás dessas linhas secas escondiam-se genocídio e deportação em massa. Mas o que acontece com a alma de um homem que faz isso todos os dias? Não uma ou duas vezes, mas por anos. O que acontece com a psique de um rapaz de 20 anos, a quem deram poder absoluto e ilimitado sobre os desarmados? Quando ele percebe que pode fazer o que quiser com uma mulher ou criança, e nada lhe acontecerá além do elogio do comandante? Nesse momento, morre dentro dele a última coisa que o ligava ao mundo normal. A empatia é queimada com ferro em brasa. Ele deixa de ser um cidadão. Ele se torna parte de uma matilha,
uma casta fechada onde vigoram leis totalmente diferentes. E essas leis são muito mais terríveis do que as escritas nas 12 tábuas em Roma. Demônios que foram soltos para atormentar os bárbaros agora se instalaram dentro da legião, e eles exigem nova comida. Como um homem vive com o que acabou de cometer? Como você dorme quando diante dos olhos ainda está o rosto da mulher que você tirou da casa em chamas, não para salvar, mas para transformar em troféu? A resposta é simples e terrível. Você não vive. Aquela parte de você que podia sentir dor, vergonha e compaixão deve morrer. Se ela sobreviver, você enlouquecerá. Por isso, a Legião oferece a você um substituto para a alma. Vinho barato e azedo, e rituais cruéis que cimentam sua nova essência. À noite, no acampamento, o ar cheira não apenas a fumaça de fogueiras e carne assada, mas também a ressaca. A posca, mistura de água, vinagre e vinho barato, é o sangue da legião. Os soldados não bebem para se divertir. Eles bebem para desligar a cabeça, para lavar o gosto de cobre na boca, para abafar os gritos que continuam soando nos ouvidos, mesmo quando chega o silêncio. O álcool torna-se anestesia para a consciência. Nesse estupor bêbado nasce um humor especial, negro. O humor dos enforcados e dos carrascos. Você ri de como o moribundo se contorcia engraçado, de quão ridículo parecia o velho tentando proteger seus bens. Esse riso é uma reação de defesa. Se você não transformar o horror em piada, o horror devorará você por dentro. Você aprende a desvalorizar a vida, a reduzir a tragédia a uma anedota. Mas a principal ferramenta de quebra de personalidade não é o vinho, é o medo. Não dos bárbaros. O bárbaro está longe, e com ele pode-se negociar com a espada. Medo dos seus. Olhe para o homem que caminha entre as tendas, o centurião. Em sua mão está a vara de videira. Não é um símbolo de poder, é um instrumento de tortura. Ele bate sem aviso, por um olhar torto, por uma mancha na túnica, por um segundo de atraso. As costas dos legionários transformam-se em tecido cicatricial. A disciplina romana, tão admirada pelos historiadores, mantinha-se no pavor animal. O soldado deve temer seu comandante mais do que o inimigo. Só então ele marchará para a morte certa ao soar do apito. Mas há coisas piores que surras. Há rituais que ligam vocês por uma fiança circular de sangue. Fustuário. Morte por apedrejamento e pauladas. Quem apanha? Aquele que dormiu no posto ou acovardou-se? Quem bate? Você. Seus camaradas. Seus companheiros de tenda. Aqueles com quem ele dividiu o pão hoje de manhã. Imagine essa cena. Toda a legião se alinha em quadrado. O culpado trazido à frente é despido até a nudez. O centurião toca o ombro dele com a vara, dando o sinal. E você, amigo dele, é obrigado a dar o primeiro golpe. Se você bater fraco, se demonstrar piedade, você é o próximo. Você pega uma pedra ou um porrete e começa a espancar seu irmão de armas. Você vê os olhos dele, cheios de súplica e incompreensão, mas você bate. De novo e de novo. Transformando o rosto dele em uma máscara sangrenta, quebrando suas costelas até ele parar de respirar. Nesse momento, você mata o homem em si definitivamente. Você se torna cúmplice do sistema. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você é o carrasco. É uma armadilha psicológica genial. O sangue do camarada em suas mãos liga você à legião mais forte do que qualquer juramento. Vocês estão todos atados pelo mesmo pecado. Vocês são uma matilha de lobos que devora os fracos em suas fileiras para sobreviver. E sobre tudo isso, paira o fantasma da dizimação, a execução de cada 10º homem, sorteio cego. Quando uma coorte foge do campo de batalha, não punem os covardes, punem a todos. Os legionários são alinhados e contados de 10 em 10. O 10º sai da formação. Não importa se é corajoso ou covarde, veterano ou novato. O sorteio é cego.
e os 9 restantes devem espancar esse 10º até a morte. É uma crueldade absoluta e matemática. Ela ensina a você que justiça não existe. Existe apenas a vontade do comandante e o acaso. Sua vida não lhe pertence. Você é material descartável, um dígito no relatório. Assim se forma a Irmandade dos Lobos. Dentro desse caldeirão, forja-se uma nova moral. O mundo exterior, o mundo dos civis, deixa de ser o seu. Você olha para eles, para essas pessoas limpinhas e macias em togas, para os comerciantes, para os camponeses, com desprezo. Eles não conhecem o cheiro de tripas abertas. Eles não sabem como é matar um amigo para sobreviver. Eles são ovelhas. E vocês são lobos que as protegem. E como quaisquer lobos, vocês começam a olhar para as ovelhas como presas. A empatia torna-se um atavismo, uma fraqueza perigosa. Se você tiver pena do inimigo, ele o matará. Se tiver pena do amigo, o centurião o matará. O coração cobre-se de calo, duro como a sola da cáliga. Você se torna a ferramenta perfeita. Você não faz perguntas como para quê e por quê. Você simplesmente espera a ordem. Toda a complexidade da natureza humana, todos os tons de sentimentos são cortados, deixando apenas os instintos básicos: comida, sono, violência, sobrevivência. E então, após anos dessa vida, quando sua alma está queimada até as cinzas e as mãos acostumadas ao peso do gládio mais do que ao arado, dizem a você que o serviço acabou. Você sobreviveu. Você passou pelo inferno. Fez coisas das quais os deuses desviam o olhar de vergonha, e agora está livre. Mas para onde retornar um homem que tem um deserto queimado por dentro? Um homem que desaprendeu a amar, mas aprendeu com perfeição a odiar? O legionário junta seus poucos pertences, pendura no cinto a espada merecida e vira o rosto na direção de casa, na direção da Itália. Mas ele ainda não sabe que a casa da qual se lembra não existe mais. E o mais terrível, ele não sabe que leva a guerra consigo, em sua cabeça. E em breve essa guerra transbordará para as ruas das cidades que ele jurou proteger. Você caminha pela mesma estrada que talvez seus pais pavimentaram. Itália. O ar aqui deveria cheirar a casa, pão quente, azeite, fumaça da lareira nativa. Você imaginou esse momento por 10 anos. 10 anos enquanto apodrecia nas trincheiras da Gália, enquanto congelava nas passagens das montanhas e engolia areia na Espanha. O pensamento do retorno era a única coisa que o impedia de enlouquecer quando lavava as tripas do camarada da sua túnica. Você pensava: vou voltar e tudo será como antes. Mas eis que você está na curva familiar e o coração falha uma batida. A casa não está lá. Em vez da pequena fazenda onde passou sua infância, onde cada arbusto era conhecido, diante de você se estende uma plantação infinita e estranha. Um enorme latifúndio que engoliu o horizonte. As velhas pedras de demarcação foram arrancadas. A cerca foi derrubada. E no campo que seu pai cultivava com as próprias mãos, agora trabalham figuras curvadas. Você se aproxima e vê as marcas em suas testas. Escravos, sardos, gauleses, trácios. As mesmas pessoas que você conquistou. Os mesmos bárbaros que você conduziu acorrentados por milhares de milhas. Agora eles estão aqui. Eles trabalham na terra que pertencia a você por direito de nascimento. A irônia do destino bate com força, mais forte do que o porrete do centurião. Suas vitórias tornaram os escravos tão baratos que o camponês livre tornou-se simplesmente não rentável. Você, legionário romano, destruiu seu próprio futuro com as próprias mãos. Você conquistou o mundo para Roma, mas nesse mundo não restou lugar para você. Aproxima-se de você o administrador. Ele não é romano. É um grego ou sírio, bem cuidado, cheirando a óleos caros. Um escravo que vale mais do que toda a sua vida. Ele olha para suas cáligas gastas, para as cicatrizes, para o manto desbotado com o nojo com que se olha para um cachorro vira-lata. Dê-o fora, diz ele em latim perfeito. Esta terra agora pertence ao senador. E ele diz o nome.
O nome do homem que nunca segurou nas mãos nada mais pesado do que uma taça de vinho, que ficou sentado em Roma comprando suas promissórias, enquanto você derramava sangue pela grandeza dele. As leis de Roma são severas, mas para os pobres são mortais. Enquanto você servia à República, sua dívida crescia. Sua família não podia competir com as gigantescas propriedades que usam trabalho escravo gratuito. A fazenda foi vendida por uma ninharia. Seus parentes? Talvez tenham morrido de tifo nos cortiços de Suburra. Talvez eles mesmos tenham se tornado trabalhadores braçais. Você está no meio da estrada, apertando o cabo do gládio, e percebe que roubaram sua vida. Não os inimigos, os seus. Você não tem para onde ir, a não ser para Roma, para o ventre da besta. A cidade o recebe não com um arco do triunfo, mas com um fedor de lixo e um barulho que racha a cabeça. Você anda pelas ruas da cidade eterna e se sente um alienígena de outro planeta. Você é um estranho entre os seus. Ao seu redor, ferve uma vida que você não entende. Multidões ociosas exigindo pão e circo. Jovens empoados discutindo filosofia grega e preços de etairas. Comerciantes gritando sobre descontos. Ninguém olha para você com gratidão. Para eles, você é um vagabundo sujo e perigoso, estragando a vista dos pórticos de mármore. Você tenta encontrar trabalho. Mas quem precisa de um trabalhador assalariado quando há escravos? O escravo não exige salário, não entra em bebedeira lembrando os gritos dos mortos. Você sabe apenas matar, construir acampamentos e marchar em formação. Na Roma pacífica, essas habilidades não valem um tostão. Você vê os senadores flutuando em suas liteiras, cercados por uma multidão de clientes e guarda-costas. Suas togas são ofuscantemente brancas, suas mãos macias como as de mulheres. Eles falam sobre o bem da República, sobre o dever sagrado. Mas você sabe a verdade. Você viu as entranhas dessa República nos campos de batalha. E agora você vê quem engorda nesse matadouro. Entre você e esses cidadãos saciados, cresce um abismo. Você começa a odiá-los. Odiá-los por sua maciez, por sua ingenuidade, por sua segurança paga com seus pesadelos. Eles reclamam que o vinho não está doce o suficiente, ou que a água nas termas está quente demais. E você se lembra de como bebia a urina de uma poça para não morrer de sede em uma fortaleza sitiada? Dentro de você, ferve uma raiva surda e negra. É a síndrome do rejeitado. O trauma do homem que deu tudo e em troca recebeu um cuspe na cara. À noite você não consegue dormir. O silêncio da cidade pressiona os ouvidos. Falta-lhe o ronco dos camaradas, o clangor do metal, o sentimento de camaradagem. Você acorda suando frio, agarrando uma espada inexistente, porque nos sonhos, as sombras dos mortos vêm visitá-lo novamente. Mas de dia, essas sombras recuam diante da realidade, que é mais terrível que a guerra. A realidade da miséria. Você dorme sob pontes, nas portas de templos construídos com troféus obtidos com seu sangue. E você vê que não está sozinho. Olhe ao redor. Nas sombras das colunas, nas tavernas baratas, nas filas pelo grão gratuito. Milhares de rostos iguais, rostos com cicatrizes, com aquele olhar vazio e vidrado que só tem as pessoas que olharam para além da borda. Veteranos. Heróis da República. Ferramentas de guerra jogadas no lixo. Isso já não é apenas uma tragédia pessoal. É uma bomba social, relógio. Roma está inundada de pessoas que não sabem arar, mas sabem com perfeição cortar gargantas. Pessoas que não têm nada a perder. Pessoas que sentem que foram traídas. Os irmãos Graco tentarão dar a vocês terra, tentarão restaurar a justiça, mas o sistema os devorará, os rasgará em pedaços ali mesmo no fórum, respingando sangue nas pedras sagradas. E então, a última ilusão ruirá. Você entenderá. A lei não funciona. O Senado é um clube de ricaços protegendo seus baús. Não há justiça. Só existe a força. E eis que você está sentado em uma taverna suja,
girando entre os dedos a última moeda de cobre e ouvindo as conversas. Alguém sussurra que no norte está se formando uma nova guerra, que é preciso recrutamento. Que as regras antigas não valem mais. Você levanta os olhos. Neles não há mais patriotismo. Neles não há amor pelo Senado e o povo de Roma. Há apenas o cálculo frio do mercenário e a sede de vingança. Você não espera um político que prometa direitos. Você espera um líder, alguém que lhe dê uma espada na mão, alimente e diga: vá e pegue o que é seu. E quando tal homem aparecer, você o seguirá não por Roma. Você o seguirá contra Roma. E o Salvador veio, mas não em vestes brilhantes de sacerdote, nem em toga de senador cheirando a lavanda. Ele veio em um manto de campanha, impregnado de poeira da estrada. Caio Mário, o homem que olhou para as multidões de vagabundos miseráveis e amargurados, lotando as ruas de Roma, e viu neles não um problema social, mas a arma ideal. Antes dele, a legião era uma reunião de proprietários de terras, pessoas que tinham o que perder e para onde voltar. Mário realizou uma revolução com uma canetada. Ele aboliu o senso de propriedade. Ele abriu os portões dos quartéis para aqueles que não tinham nada além da própria vida e filhos famintos. Para os proletários. Pense nessa palavra. Proletários. Aquele que serve ao Estado apenas gerando prole. Pessoas função. Bocas extras. Mário deu a eles uma espada e disse: agora vocês são Roma. Foi o elevador social de maior escala na história da antiguidade e, ao mesmo tempo, a sentença de morte da República. O pastor de ontem, o ladrão de Suburra, o fazendeiro falido, todos se transformavam instantaneamente em pessoas respeitadas assim que colocavam o cinto de soldado. O exército deu a eles o que a sociedade não podia dar: sandálias nos pés, sopa quente no estômago e, o mais importante, um sentido para a existência. Mas por esse bilhete para a vida era preciso pagar o preço total. Mário não apenas recrutava soldados, ele criava uma nova raça de pessoas. Esqueça os comboios com escravos que carregavam suas coisas. Agora você carrega tudo o que é seu em si mesmo. Os legionários ganharam o apelido de mulas de Mário, não por enfeite. Imagine. Em você estão armaduras, armas, ferramenta de entrincheiramento, picareta, pá, machado, estoque de comida para 3 dias, caldeirão e um par de estacas para a paliçada. 40 ou até 50 quilos de carga, amarrados a uma forquilha especial nas costas. Você não apenas marcha, você corre. 40 quilômetros por dia. Todo dia. Essa carga monstruosa fazia 2 coisas. Primeiro, transformava os fracos de ontem em tendões de aço, capazes de atravessar meio mundo e entrar em combate imediatamente. E segundo, ela arrancava o soldado da terra. Você não está mais preso à casa, à estação de colheita, à família. Sua casa é uma tenda de couro para 8 pessoas. Sua família é o contubérnio, aqueles 7 caras com quem você dorme, come e mata. Sua terra é o lugar onde você está pisando agora. A legião tornou-se um estado autônomo e autossuficiente, que se desloca no espaço. E é aqui que acontece a principal mudança psicológica que os historiadores frequentemente perdem por trás da descrição das batalhas. A quem esse soldado é fiel agora? Ao Senado e ao povo de Roma? Para a mula de Mário, o Senado é um bando de velhos saciados que roubaram a fazenda de seu pai. E o povo de Roma é uma multidão de desocupados que cospem suas costas. A única pessoa que importa é o general. Aquele que lhe deu o trabalho. Aquele que paga o soldo. Aquele que divide com ele as agruras da marcha e come o mesmo mingau na fogueira. O general torna-se pai, Deus e, o que é mais importante, o único banqueiro. A legião transforma-se em uma corporação privada, em uma gangue de saqueadores de escala colossal. O contrato é simples. Você entrega ao general sua lealdade e sangue, e ele promete uma parte no saque
e um pedaço de terra na velhice. O fundo de pensão do legionário não está no tesouro do Estado, mas no bolso do seu comandante. Se o general vencer, você será rico. Se o general perder ou for destituído pelos políticos, você ficará sem nada. Por isso, o sucesso do general torna-se sua questão pessoal de sobrevivência. Você começa a olhar para seu comandante com adoração fanática. Quando Júlio César ou Pompeu dirigem-se aos soldados, eles não dizem mais cidadãos. Eles dizem camaradas. Sente a diferença? É o rompimento do vínculo com a sociedade civil. Você não serve mais à lei. Você serve à personalidade. Você está pronto para cortar a garganta de qualquer um, para quem o dedo do seu líder apontar, seja um chefe gaulês, um senador ou outra legião romana. Assim, nasce uma casta profissional de assassinos, totalmente alienada do país que supostamente protege. Eles têm sua própria língua, uma mistura de latim e gíria de quartel. Eles têm seus próprios deuses, os estandartes da legião, as águias, que são adoradas como ídolos. Perder uma águia é pior que a morte. É a perda da alma da legião. Eles têm suas próprias leis, onde o direito do mais forte é a única verdade. O civil para eles é um pagani, que no calão dos soldados significa caipira, paisano, quase um sub-humano. Esse sistema funcionou perfeitamente enquanto as conquistas aconteciam nas fronteiras externas. A máquina moía bárbaros, enriquecia generais e dava trabalho aos pobres. Mas o que acontece quando as ambições do general se tornam maiores do que a lei permite? Ele tem atrás de si 30.000 degoladores profissionais que são fiéis apenas a ele. Eles não têm consciência, nem piedade, nem respeito pelas tradições antigas. Eles só conhecem a ordem. E um dia o general percebe: por que pedir permissão ao Senado se ele tem nas mãos a força capaz de tomar tudo? A reforma destinada a salvar Roma criou o mecanismo de sua destruição. As legiões transformaram-se em pistolas carregadas encostadas na têmpora da República. O poder escorreu do fórum para os acampamentos militares. Agora o destino do mundo não era decidido por votações em togas, mas pelo humor dos veteranos segurando os cabos das espadas. E para esses veteranos, era absolutamente indiferente quem saquear, a distante Pártia ou a rica Itália. Eles esperavam apenas um sinal. E esse sinal, inevitavelmente, deveria aparecer quando algum dos grandes comandantes decidisse que Roma era apenas mais uma cidade que poderia ser tomada de assalto. O ouro que fluía para os bolsos dos legados os cegou, e eles começaram a ver inimigos, não nos bárbaros além do Reno, mas uns nos outros. Chega o momento em que o predador, tendo devorado todas as ovelhas da vizinhança, vira a cabeça e vê diante de si outro predador. Era o final inevitável. A máquina criada para a conquista do mundo não tem botão de parar. Ela precisa de sangue para que as engrenagens continuem girando. E quando os inimigos externos acabaram, ou se tornaram pequenos demais para saciar as ambições dos generais, as legiões viraram 180 graus. A ponta da lança, que por séculos olhou para fora, mirou no coração de Roma. Imagine esse horror surrealista. Você está na formação. No calendário, é o ano 49 antes da nossa era, ou 82 ou 42. As datas mudam, a essência permanece a mesma. O ar treme de calor, mas você sente frio, porque em frente a você, do outro lado do campo, não está uma multidão de bárbaros seminus em peles. Lá estão as mesmas fileiras retas e geometricamente impecáveis de escudos vermelhos. Lá brilham as mesmas águias. Lá soam os mesmos comandos em seu latim nativo. A guerra civil é uma guerra contra o próprio reflexo. Você levanta o gládio, e o homem à sua frente faz o mesmo, com a mesma velocidade e técnica. Vocês dois estudaram pelos mesmos manuais. Vocês dois sabem o que o oponente fará no segundo seguinte. É uma partida de xadrez, onde as peças são feitas de carne.
E os jogadores sabem todas as jogadas de antemão. A eficácia do exército romano, sua disciplina e letalidade agora trabalham contra ele mesmo. É uma doença autoimune do império. As células de defesa do organismo enlouqueceram e começaram a devorar os tecidos saudáveis. Batalhas de Fársalos, Filipos, Mutina. Os historiadores as descrevem como grandes duelos táticos de César e Pompeu, Antônio e Bruto. Mas para o soldado na primeira fila, foi o trabalho mais sujo de sua vida. Matar um gaulês é fácil. Ele é um estranho, parece uma fera, fala um dialeto que soa como latido. Mas como matar um homem que xinga com os mesmos palavrões que você? Como cravar a espada no rosto de um rapaz com quem você, talvez, tenha bebido na mesma taverna em Capua? Para forçar os soldados a fazerem isso, os generais tiveram que bombardeá-los com propaganda até o limite. Eles traíram a República. Eles querem tirar sua terra. Eles não são romanos. São escravos da ambição. A mentira fluía como um rio, transformando ex-concidadãos em monstros. E funcionou. O massacre foi monstruoso exatamente porque foi um massacre de profissionais. Ninguém fugiu em pânico. As legiões lutaram até a morte, moendo umas às outras com a meticulosidade de um moedor de carne. Os campos ficaram cobertos não apenas de cadáveres, mas do melhor fundo genético da nação. A flor da juventude itálica, que destruía a si mesma por capricho de 2 ou 3 egomaníacos. Mas o verdadeiro inferno não acontecia no campo de batalha. O inferno chegou às cidades. Quando Lúcio Cornélio Sulla foi o primeiro na história a conduzir legiões contra Roma, ele abriu a caixa de Pandora que já era impossível fechar. Ele mostrou que a Constituição, as leis, as fronteiras sagradas são apenas palavras. Se você tem 6 legiões, você é a lei. Lembre-se da palavra proscrições. Soa como um termo burocrático chato, não é? Na prática, foi a legalização de assassinatos em massa. Sulla, e mais tarde os triunviratos, simplesmente penduravam listas no fórum. Tábuas brancas com nomes escritos em tinta vermelha. Se seu nome estivesse lá, você era um cadáver ambulante. Qualquer pessoa, seu escravo, seu vizinho, seu próprio filho, tinha o direito, não, a obrigação, de matá-lo e levar sua cabeça às autoridades. Pagavam por isso, generosamente. 12.000 denários pela cabeça de um senador. Roma foi inundada por uma onda de terror. Não era a fúria da batalha, era uma caçada fria e calculista. As cabeças eram expostas na rostra, a tribuna de oradores no fórum, onde antes soavam discursos sobre liberdade. Agora, ali apodreciam as línguas dos oradores. O exemplo mais famoso é a cabeça e as mãos de Cícero, pregadas com pregos numa árvore. Mãos que escreveram tratados filosóficos, e a língua que defendeu a República, tornaram-se comida para moscas. A esposa de Marco Antônio, Fúlvia, espetava seus grampos de ouro na língua do orador morto. Era um gesto. As palavras não significam mais nada. Só o aço fala. Mas o mais terrível nas proscrições não era nem a violência, mas o motivo. A política muito rapidamente ficou em segundo plano. Começou o saque banal. Você é rico? Tem uma vila na campanha que agradou ao favorito do ditador? Parabéns. Você é um inimigo do povo. Seu nome era inserido na lista retroativamente, já depois de terem degolado você na sua própria cama. Vizinhos denunciavam vizinhos para ampliar seu terreno. Escravos matavam senhores pela liberdade. O tecido moral da sociedade, costurado por séculos, foi rasgado em pedaços em alguns meses. Os romanos entenderam. Não existem os nossos. Existem apenas predadores e presas. As guerras civis ceifaram a velha aristocracia pela raiz. Aqueles nobres senadores dos livros didáticos desapareceram. Foram exterminados em famílias inteiras. Em seu lugar vieram novas pessoas. Arrivistas cínicos e cruéis, que subiram no sangue, cães fiéis dos líderes militares. Foi exatamente nesse caldeirão de fratricídio que a República Romana queimou. Ela não caiu sob os golpes dos bárbaros. Ela cometeu suicídio.
Ela cortou os próprios pulsos na banheira morna de sua própria grandeza. O vencedor levava tudo. Mas o que era esse tudo? A Itália queimada, províncias arruinadas, montanhas de cadáveres e uma população paralisada pelo medo. As pessoas estavam cansadas. Estavam tão exaustas por décadas de massacre sem fim que estavam prontas para entregar sua liberdade, seus votos, sua dignidade, a qualquer um que simplesmente prometesse que amanhã não seriam mortas. Elas ansiavam por silêncio, e elas o conseguiram. Quando Otaviano Augusto, o último sobrevivente nessa batalha real, proclamou o fim das guerras, o povo chorou de felicidade. Saudaram seu novo senhor, sem entender que assinavam um contrato com o diabo. A República morreu. Vida longa ao Império. Mas esse mundo, a Pax Romana, sobre a qual os poetas tanto gostam de falar, foi construído sobre um alicerce de ossos. Era um mundo de prisão, onde a ordem era garantida por um carcereiro com um porrete. A fachada foi restaurada, o mármore lavado do sangue, mas a podridão já havia se instalado dentro do edifício. O sistema que devora seus criadores apenas fez uma pausa para digerir o engolido, antes de começar a apodrecer vivo sob o brilho do ouro. E então veio o silêncio. Aquele silêncio abençoado pelo qual oravam deusas e mães. Otaviano Augusto, gênio do marketing político, fecha solenemente as portas do Templo de Jano. As guerras acabaram. Ele pronuncia a frase que entrará para a eternidade. Recebi Roma de tijolos e a deixo de mármore. Bonito, verdade? Mas se você chegar mais perto desse mármore e raspá-lo com a unha, descobrirá sob ele o mesmo sangue seco. A Pax Romana, o famoso mundo romano, foi a maior ilusão da história da humanidade. Era uma gaiola dourada, cujas grades eram feitas de legiões, e a fechadura era mantida pelo medo. A paz dentro do Império foi comprada ao preço de uma guerra infinita e suja em suas periferias. Olhe para o mapa daquela época. Vê essa fina linha vermelha cortando a Europa e a Ásia? O limes, a fronteira. Não é apenas uma cerca. É uma ferida aberta que não cicatrizou por séculos. Enquanto em Roma os poetas compunham odes e os patrícios relaxavam nas termas, aqui, nas florestas úmidas da Germânia e desertos da Síria, o moedor de carne não parava nem por um minuto. Imagine a vida de um legionário da Era da Paz. Não há mais grandes campanhas, não há chance de saquear uma cidade rica e voltar para casa rico como Creso. Há apenas o serviço de guarnição infinito e estúpido. Você apodrece em um forte de madeira no fim do mundo. Ao redor, o silêncio hostil da mata, de onde a qualquer segundo pode voar um dardo. Você não é um conquistador, é um vigia. Sua tarefa é ser um escudo humano, no qual se quebram as ondas de bárbaros tentando romper para chegar ao comedouro. É uma guerra de desgaste. Emboscadas, pequenas escaramuças, patrulhas com lama até o joelho. A psique do soldado aqui se deforma de maneira diferente do que em grandes batalhas. Não é a psicose aguda do ataque, é a loucura lenta e viscosa da espera pela morte. E essa máquina exigia combustível, uma quantidade monstruosa de combustível. O exército romano, de instrumento de expansão, transformou-se em um parasita gigante devorando o próprio Estado. Pense na economia desse processo. 25, e às vezes 30 legiões. Centenas de milhares de soldados profissionais a quem é preciso pagar soldo em prata, alimentar, vestir e enviar para a aposentadoria com um pedaço de terra. De onde tirar dinheiro se as conquistas pararam? Se o fluxo de novos escravos e ouro secou? A resposta é simples: dos bolsos daqueles a quem esse exército protege. Os impostos nas províncias disparam até o céu. O camponês na Gália ou no Egito trabalha do amanhecer ao pôr do sol, não para alimentar a família, mas para pagar um novo escudo para o legionário no Danúbio. O império começa a devorar a si mesmo. A economia estagna porque todos os recursos vão para a manutenção do bloco de força. É um círculo vicioso. Para cobrar impostos de uma população insatisfeita, é preciso um exército. E para manter o exército,
são necessários impostos. Mas o mais terrível não acontecia nas fronteiras nem no tesouro. O mais terrível acontecia nas cabeças dos soldados. Eles entenderam o principal segredo do império. O imperador não é o representante dos deuses na terra. O imperador é aquele para quem as espadas das legiões apontarem. O poder deslocou-se definitivamente do Senado para os quartéis da guarda pretoriana. Olhe para essas pessoas em armaduras brilhantes, paradas atrás de César. Pretorianos, elite, guarda-costas. Mas quem protege o imperador da sua própria guarda? Ninguém. Essas pessoas rapidamente sacaram que seu consentimento silencioso valia mais do que todo o ouro de Roma. Eles se transformaram em criadores de reis. O imperador não agradou? É muito avarento? Muito rigoroso? Uma visita noturna ao quarto, um travesseiro no rosto ou um punhal nas costelas, e eis que os prefeitos da guarda já tiram de trás da cortina o tio Cláudio assustado ou proclamam governante mais um general. A apoteose dessa loucura ocorreu no ano 193. Após o assassinato de mais um imperador, os pretorianos fizeram o impensável. Eles colocaram o trono do Império Romano em leilão. Imagine essa cena. O estado mais poderoso do planeta sendo vendido como um móvel velho ou um cavalo de raça. Os soldados gritam das muralhas do acampamento: "Quem dá mais?" E o rico senador, Didio Giuliano, compra para si o título de governante do mundo, prometendo a cada guarda 25.000 sestércios. Nesse momento, a máscara de grandeza caiu definitivamente. O mundo romano revelou-se uma ficção. A legião, criada para proteger o Estado, privatizou o Estado. O soldado não servia mais a Roma. Roma servia ao soldado. Imperadores tornavam-se reféns de seus exércitos, forçados a aumentar constantemente o soldo e distribuir presentes, apenas para não serem mortos pelos seus próprios sentinelas. A disciplina, sobre a qual se contavam lendas, dissolveu-se. Agora, a lealdade era medida exclusivamente pelo tilintar da moeda. A própria composição do exército mudou irreconhecivelmente. Olhe para os rostos desses soldados romanos do século III. Você dificilmente encontrará traços itálicos lá. Os romanos da Itália não queriam mais servir. Para que morrer nos pântanos se é possível viver de auxílio na cidade? Começaram a recrutar para as legiões os mesmos bárbaros com quem Roma guerreou por séculos. Godos, sármatas, trácios, colocavam capacetes romanos, pegavam pilos nas mãos, mas na alma continuavam sendo estranhos. Eles não davam a mínima para Júpiter, para o Capitólio e para a grande história dos antepassados. Para eles, Roma era apenas um empregador rico, uma vaca leiteira. Ocorreu a barbarização por dentro. O exército, destinado a proteger a civilização dos selvagens, tornou-se ele mesmo meio selvagem. A fachada do império ainda brilhava. Construíam-se as gigantescas termas de Caracalla, erguiam-se novos fóruns. As estátuas dos imperadores tornavam-se cada vez maiores e mais patéticas. Mas era a arquitetura do engano. Atrás das paredes de mármore, escondia-se uma estrutura podre e carcomida. A sociedade dividiu-se em dois campos: pessoas armadas que pegavam o que queriam e uma maioria desarmada que calava e pagava. Os elevadores sociais pararam. A corrupção tornou-se a única forma de gestão. Roma transformou-se em um gigante com pés de barro e esses pés estavam calçados em cáligas de soldado. Todo o sistema mantinha-se apenas na inércia e no medo da alternativa. As pessoas toleravam a tirania dos imperadores soldados porque temiam o caos, mas o caos já estava aqui. Ele vivia em cada guarnição, onde o comandante decidia que era mais digno do manto púrpura do que aquele sujeito em Roma. As guerras civis tornaram-se um estado permanente. No século III, os imperadores mudavam com tanta frequência que as províncias não tinham tempo de cunhar moedas com os novos perfis. O tempo médio de governo era de 2 a 3 anos. O fim, quase sempre morte violenta. Era uma agonia estendida no tempo. O império lembrava um doente terminal que se entope de estimulantes para parecer saudável. Ouro, pomposidade, desfiles,
Tudo isso era uma cortina atrás da qual se escondia o cheiro cadavérico da decomposição. O grande sonho romano de ordem. E lei afundou na ganância daqueles que deveriam protegê-lo. E em algum lugar longe, nas estepes do Oriente e florestas do Norte, os verdadeiros predadores já sentiam esse cheiro. Eles sabiam. A fera está ferida. A fera é velha. A fera está devorando a si mesma. Resta apenas vir e acabar com ela. E então, o volante gigante, que girou por 1000 anos, emite um último som estridente e para. O mecanismo para não porque uma pedra entrou nas engrenagens, mas porque o combustível acabou. O grande Império Romano não foi assassinado. Ele morreu de fome. Toda essa estrutura monstruosa, do capacete do último legionário até a coroa de ouro na cabeça do imperador, foi projetada para apenas um objetivo: expansão. Devorar novas terras, digerir novos povos, sugar recursos para o ventre insaciável da cidade eterna. Mas o mundo é finito. Quando as legiões esbarraram nos oceanos e areias, quando não havia mais quem saquear, a economia construída sobre a violência colapsou para dentro de si mesma. Os historiadores gostam de dramatizar o ano 476. A queda cinematográfica, o bárbaro Odoacro, arrancando a púrpura dos ombros do menino imperador Rômulo Augustulo. Mas vamos ser honestos, não foi o final da tragédia, mas apenas a limpeza do cenário, depois que o público já tinha ido embora. Roma cometeu suicídio muito antes de o primeiro godo cruzar a soleira do Senado. Aquele mesmo instrumento que forjou a grandeza do império, a legião, tornou-se a arma de sua execução. O exército, criado como escudo, transformou-se em um tumor cancerígeno, cujas metástases penetraram em cada órgão do Estado. Legionários que juravam lealdade aos generais, e não à lei, rasgaram o corpo de sua pátria em pedaços numa briga bêbada pelo poder. Olhe para aqueles chamados de assassinos de Roma. Alarico, Odoacro, Teodorico. Não são alienígenas do espaço. Não são bestas selvagens que correram da floresta. São produtos do sistema romano. Eram generais romanos, portavam títulos romanos, aprenderam a guerrear pelos manuais romanos. Eles são o resultado lógico daquela barbarização da qual falamos. O império os contratou, ensinou a matar, e depois recusou-se a pagar. Eles vieram a Roma não para destruir a civilização, mas para cobrar sua dívida. Não foi um assalto à fortaleza por inimigos. Foi um motim da guarda a quem atrasaram o salário por anos. Quando Alarico entrou em Roma no ano 410, foi um choque para o mundo não porque a cidade caiu, mas porque descobriu-se que o rei estava nu. A cidade estava vazia, moralmente vazia. Os cidadãos, descendentes daqueles que um dia resistiram até a morte em Canas, simplesmente abriram os portões, esperando subornar. O espírito de resistência, a bravura cívica, o patriotismo, Tudo isso fora corroído por séculos de despotismo. Para as pessoas, era indiferente a quem pagar impostos, ao patrício romano ou ao chefe godo. A máquina legionária de desumanização cumpriu sua tarefa brilhantemente. Transformou cidadãos livres em biomassa submissa, pronta para aceitar qualquer senhor, contanto que não batessem muito forte. Passeie com o olhar mental pelas ruínas. O Coliseu. Agora é apenas um crânio de pedra gigante, com órbitas vazias de arcos. A arena onde por séculos correu sangue para a diversão da multidão foi coberta pelo mato. Mas o eco do que acontecia aqui soa até hoje. Roma nos deixou não apenas aquedutos e o direito. Deixou-nos o projeto. O esquema ideal de como transformar a sociedade em um quartel. Como forçar milhões de pessoas a marchar no passo, sem fazer perguntas. Olhe para a história dos últimos 2000 anos. Cada ditador, cada tirano que sonhou com o domínio mundial, tentou vestir a armadura romana. Napoleão, Mussolini, os arquitetos do Terceiro Reich, todos eram obcecados por Roma. Águias nos estandartes, a saudação romana, arquitetura monumental que oprime o homem com sua escala. Tudo isso é um culto à carga da legião,
Roma inventou a estética do totalitarismo. Mostrou que a violência pode ser bonita, ordenada, burocraticamente calibrada. Ensinou à humanidade que a ordem é mais importante que a justiça, e o Estado é mais importante que o indivíduo. Esse é aquele legado que tanto temos medo de admitir. Admiramos estradas e leis, mas diligentemente não notamos o alicerce de ossos sobre o qual tudo isso se apoia. Roma provou que é possível criar uma civilização altíssima baseada na crueldade absoluta. Que se pode escrever poemas geniais e, ao mesmo tempo, arrancar a pele de pessoas vivas na praça. Que humanismo e império são coisas incompatíveis. A legião não é apenas uma unidade militar. É um vírus da consciência. A ideia de que a força dá o direito e que o fim justifica quaisquer meios. Olhe para a estátua de Augusto de Prima Porta. Ele está de pé, com a mão levantada em um gesto imperativo, calmo, ideal, divino. Mas agora você sabe o que se esconde atrás desse mármore. Você sente o cheiro de queimado das aldeias gaulesas incendiadas. Ouve o estalo de ossos sob as botas dos legionários na Dácia. Você vê os olhos vazios do veterano que esqueceu como amar, mas lembra como matar. A grandeza de Roma é uma fachada atrás da qual se esconde um matadouro gigante. E cada vez que ouvimos sobre a necessidade de um braço forte, sobre fronteiras sagradas e ataques preventivos, ouvimos a voz do fantasma que vaga pela Europa, o fantasma da legião. E o que aconteceu com aquele legionário? Aquele rapaz sem nome com quem começamos esta jornada, Marcos, Lúcio ou Caio, cujos ossos viraram pó em algum lugar perto de York ou Alexandria. Ele não recebeu nem glória nem riqueza. Foi traído. Prometeram-lhe que ele levava paz e civilização, mas transformaram-no em carrasco e saqueador. Sua alma foi passada pelo moedor de carne da disciplina. Espremeram dela tudo o que era humano e jogaram a casca vazia na beira da história. Ele não morreu pelo império. Morreu para que seu comandante pudesse comprar mais uma vila ou tornar-se imperador por uma hora. Essa é, talvez, a lição mais amarga. A máquina mói não apenas os inimigos. Ela mói, em primeiro lugar, seus próprios operadores. E eis que você está na beira do tempo, olhando para os destroços da maior máquina militar da história. A poeira baixou. Os gritos cessaram. Restaram apenas o silêncio e as pedras. A história deu seu veredito, e ele não cabe recurso. Qualquer grandeza construída sobre a desumanização está condenada. Não se pode construir um paraíso para escolhidos, criando um inferno para todos os outros. Cedo ou tarde, o inferno invadirá. As muralhas cairão, não porque o inimigo é forte, mas porque os defensores apodreceram por dentro. Agora, que percorremos este caminho do primeiro golpe de Gládio até a queda da última pedra, faça a si mesmo uma pergunta. Olhe para o bárbaro em pele de animal que protege sua casa, e para o romano blindado em armadura que metodicamente, segundo as instruções, extermina um povoado inteiro por lucro econômico. Olhe atentamente e diga: quem deles era, na verdade, o bárbaro? Aquele que era selvagem por fora, mas manteve a alma viva? Ou aquele que construiu o encanamento, escreveu leis, mas transformou o assassinato em indústria, fria e impiedosa como o brilho de seu escudo polido? A resposta a essa pergunta nos assusta até hoje, porque no espelho da história, para nosso horror, com demasiada frequência vemos não o bárbaro, mas o perfil impecável e brilhante do legionário romano.